Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, conversando com a deputada Leila Galvão, deputada Eliane Ciazic. A palavra com Osmi Lima. Eu quero saber sobre a CPI, as CPIs que estão tramitando ou irão tramitar na Assembleia Legislativa. Quantas CPIs já estão autorizadas? Só a da SEAB. SEAB. A da BR-364, ainda não? Ainda não. Já foi instalada alguma? Não. Não. Ontem quinta-feira, nós instalamos a CPI da SEAB. Faz parte eu, deputado Gerlen Diniz, deputado Lorival Marques, deputado Heitor Júnior e deputado Janilson Leite. São 5 membros. Normalmente, quem tem maioria, deve fazer o presidente e o relator. Você, Osmi, tu não tem nem noção, Osmi, da confusão que foi para o PMDB entrar como membro dessa CPI. Sim. Porque o PT ele tem 5 deputados. Então, de acordo com o regimento interno das comissões, a orientação com relação às comissões temporárias, eles teriam direito a 2 membros. Se o PT entrasse com 2 membros, o PMDB sairia. Não estaria dentro. Mas aí, por analogia, com muita conversa, com muito diálogo, nós conseguimos utilizar as mesmas regras da Constituição das comissões permanentes. Então, aí o PMDB entrou. Avanço, né? E depois eu vou lhe ouvir. Com muitas conversas e com muito diálogo, você tem esperança de apurar muita coisa? Temos. Ei, Osmi, tu não me conhece. Nós já avançamos em alguns questionamentos para a CPI. Já fizemos requerimento para a SEAB pedindo o número de casas que foram desocupadas por ocasião da Operação Lares, onde estão essas casas, porque ainda não foram redirecionadas para quem faz parte da lista e do cadastro de espera dessas unidades habitacionais. Nós pedimos a relação das pessoas que estão cadastradas e que estão nessa lista de espera, inclusive das pessoas que têm prioridade, né? Porque existe a lista de prioridade. Tem também a lista dos que foram sorteados e ainda não foram contemplados. Então, tem muita coisa que a gente já está em andamento através de requerimentos na Assembleia Legislativa. Inclusive, também, essa semana, já encaminhei para a SEAB ofício pedindo a regulamentação de uma lei do Governo do Estado que trata do SIAB, que é um sistema integrado de transparência das inscrições, que foi aprovado na Assembleia e até agora não foi regulamentado. Então, a gente já tem dado alguns passos para ajudar na elucidação da questão Leila, das casas. Como vê essa CPI? CPI da SEAB? Bom, eu acho que quando a Eliane mencionou da composição, eu gostaria de reconhecer, inclusive, a habilidade que o próprio deputado Ney tem conduzido, inclusive, os trabalhos ali da casa. E também, o que eu percebo entre os deputados da base, da oposição, é que pode ter discórdia, pode ter contestação, mas no final, sempre, a gente está buscando alinhamento. Isso eu acho que é importante a gente reconhecer aqui, né? Então, para a composição das comissões, seja especial, seja nesse sentido aí. Em relação às investigações, eu acho assim, até foi aprovada a instalação, né? A comissão vai ter toda uma liberdade para coletar as informações, só que o governo do Estado, assim que detectou dificuldades ou que denúncias foram feitas a respeito da secretaria e da construção das casas, ele acionou, ele já teve essa iniciativa, ele acionou inclusive os órgãos fiscalizadores. Então, não tem receio nenhum. Preciso fazer só uma perguntinha rápida aqui para eu vou ouvir você. Só aqui entre nós dois. Pois não. Você sendo do PT, da base do governo, vocês acham que o PT apoiará qualquer convocação de qualquer autoridade para depois vocês apoiarão? Não. Eu acredito assim, dependendo da autoridade que for convocada. Dependendo. Como assim? Não, eu digo assim... Não tem medo, se não tem problema fiscalizar, investigar, mas, porque não poderia liberar. Primeiro, o secretário que estava lá, hoje já não está mais como secretário, correto? Nós temos hoje a Janaína,
que assumiu a Secretaria de Habitação, inclusive com uma nova equipe lá. Tem, desde o início, inclusive ano passado, ela foi convocada várias vezes, convidada para que a gente pudesse, inclusive, dirimir algumas dúvidas, esclarecimentos, informações, não em relação à instalação aí da CPI, mas para a gente saber, inclusive, da veracidade das informações que chegavam até ali a casa. Nós estávamos na lista, mas aí a nossa casa está não sei quanto tempo que não foi entregue. Então, assim, em relação à secretária de Habitação, ela nunca teve nenhuma dificuldade em fornecer as informações. Mas a Janaína foi à Assembleia Legislativa em que ocasião, deputada? Não, ela foi, o ano passado a Janaína foi a nosso convite. Mas foi para a tribuna da Assembleia ou foi para uma reunião particular? Isso, reunião particular. Ah, tá, porque eu desconheço da convocação da Janaína lá na Assembleia. Nesse país de altos e baixos, senoidal, sobe e desce, eu já vivi um momento que as CPIs eram os grandes instrumentos de investigação. Exato. Hoje as CPIs estão numa baixa tão grande. Faz parte de um passado distante. As CPIs andam no passado tão distante. Estão tão sem prestígio. Até porque, dá licença, eu me lembro do caso Sérgio Guerra, que já faleceu, ganhou 10 milhões para fechar a primeira CPI contra a Petrobras. Foi a denúncia que foi feita. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Deputada, eu perguntava aqui para o Osmir, que foi constituinte. Tu não foste constituinte, Osmir? Nós fomos. Infelizmente fui. Na época, dos 513 deputados, que não era nem 513, era um pouco menos, que da partir dali surgiu alguns estados de Roraima e de Mamapá. Mas depois da Constituinte. Assim, então, não era 513. São 513 hoje. Hoje era menos. O seu partido de hoje, o PMDB, tinha 365 deputados. PMDBistas. Deputado federal constituinte. O PMDB poderia fazer a Constituição de cabo a rabo. E de rabo a cabo. É verdade ou não é? É verdade, sozinho. E você pertencia à bancada do PMDB. Era vice-líder do PMDB na Constituinte. O PMDB não tem uma dívida histórica com o Acre de ter feito uma Constituição que depois de 30 anos, que é a idade, para uma Constituição é uma idade juvenil, infantil. É verdade. De ter feito uma Constituição com 2.000 dispositivos, 2.000. Só a Constituição da Índia tem mais dispositivos do que a nossa. Dos 200 países do mundo, a nossa Constituição é a mais prolixa, a mais de difícil interpretação. Já recebeu 105 emendas e tem 2.000 projetos de emendas a ela. O PMDB não deve essa conta ao país, não? Eu acho engraçado que ele joga assim na minha cara, né? Tipo assim, teu PMDB! Cara, eu Não, sou e não novinha. deve. Acabou de nascer. Acabei de nascer, dá licença, política aí bebê. é mesmo. Ele quer me culpar. Não, mas vem cá, mas Eliane, essa pergunta ele deveria dirigir a mim. Não, mas ele disse no começo que ele Você não perguntava era nem sempre. nascida. Pelo amor de Deus. Ele joga assim na minha cara. Quer dizer que você nasceu, tem 30 anos e você não pode ser Eliane, presidente. responda, o PMDB fala. tem essa dívida, podia ter Nenhuma pago. dívida, ao contrário. Essa Constituição... Eu acho que essa Constituição saiu justamente porque Resgatou. Ulisses Guimarães estava à frente da realização dessa Constituição. A cidadania. Eliane, A Constituição Eliane, cidadã. acrescente o seguinte, ao contrário, a nação tem uma dívida nesse particular com o PMDB, que resgatou a cidadania brasileira, buscou as liberdades dívida é o inverso. públicas, é inverso, Aí, Osmir. buscou as liberdades públicas, brigou e lutou nas ruas a em ditadura todo canto militar. pela anistia, Direitos pelas e eleições garantias diretas, fundamentais para pelas o garantias cidadão. de direitos Fazenda fundamentais, defesa, isso enfim, o Brasil, sob o comando, e o PMDB sob o comando de Ulisses Guimarães, acima de tudo, deu novos tempos a este país.
Se as autoridades, os congressistas, quem quer que seja, Não cumpre o que está na Constituição? não conseguiram nem sequer. Não é porque o país não pode bancar o que está na Constituição. Claro é o que contrário. pode. Mas a Rafael. Constituição não fala em dinheiro, rapaz. Pelo amor de Ei, Deus. A Constituição busca... Chegamos ao final. Busca um sistema ideal. E o Narciso tem a mania de constantemente fazer comparações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quem tem constituições mais prolixas, porque lá são uma verdadeira federação, são os Estados membros daquela federação. Deixa eu dar só um conselho. Tá certo? Publicamente. Não, mas não, Narciso, você está equivocado. Não, e um detalhe, se a gente utilizasse bem os recursos que são arrecadados com o seu imposto de renda, com o meu imposto de renda, com todos os impostos que nós pagamos, e se isso fosse bem utilizado, nós teríamos sim condições de dar melhor qualidade de vida para a população e cumprir integralmente o que está na Constituição, que é saúde, educação, moradia, infraestrutura e segurança. Não, e Chegamos outra ao coisa, final. Eliane, só para completar, permite-me. Eu Você sabia que não ia querer terminar esse culpar a programa. Constituição Rapaz, eu pela sabia. roubalheira que está havendo nesse país é demais. Osmir, E o PMDB e o Lula não poderiam ter feito as grandes reformas Não, do Brasil? não. E o PT e o PMDB juntos? escrevi outro artigo. É, Não governaram o Brasil junto, PT e PMDB? claro. FHC São e Lula. sócios da... FHC e Lula, que chegaram a ter 85, ambos, de bom e ótimo, não quiseram gastar nem 5 ou 10 pontos percentuais As reformas. Nas com a reforma. reformas. Quer dizer, aí está deixando um pepino do tamanho do diabo por Michel Temer, que se perder 5% da popularidade que tem, fica com 0. Então não vai O fazer. Michel Temer, ele está pouco se lixando com a popularidade dele, ele não é candidato Não é a nada. candidato a nada, ele tem que Chegamos- fazer o que precisa ser feito. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela presença aí. Eu acho que o bate-papo foi bem gostoso. Tribuna Livre é isso mesmo. Agradecer a presidente deputada Eliane Ciazic. Poxa, eu nem falei aqui, Calma. meu querido, do resultado da comissão de sindicância da maternidade. Vai ter outra oportunidade. Tá bom. Até no Bom Dia Rio Branco também. Leila também, muito obrigado. A gente tem já uma tradição de terminar o programa com uma frase dos participantes aqui do programa. Semana passada foi o Osmir, né? Roberto Campos. Começou? Sim, Pô, foi. Agora ainda bem que tu está com a memória boa, não é? do Oh, Narciso? não, aqui foi, agora é o Narciso. Aí, sua frase, a Eliane, a Leila ou o Osmir? Eu fecho aqui. Ô, Astério, eu vou contar só uma historiazinha da frase que eu vou produzir. Eu tenho passado em tantos terrenos vazios e conversado com tanta gente de cabeça vazia que eu criei uma frase, criei uma frase para mim. Que bom. Que terrenos vazios e cabeças vazias só serve para juntar porqueira. Aliás, isso é um recado para o prefeito Marcos Alexandre, né? Tem muito terreno baldio, vazio, para especulação Deputada, imobiliária. sua frase. Já tá Essa é a sua frase? Me cortando. É a sua frase. Não, Vamos é por limpar causa a do tempo. cidade, meu povo. Vamos limpar a cidade, porque quando a gente limpa a cidade, a gente dá uma sensação de segurança, a cidade fica mais bonita, mais agradável e a gente elimina os esconderijos de bandidos. Obrigado. A sua frase, Leila. Bom, esperança. 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 Eu sempre acredito no Brasil. No Brasil. Então, assim, a gente está passando por crise econômica e política, mas a gente não pode desacreditar, primeiro, das pessoas. E, segundo, da política que está no Brasil, que precisa ser reformulada. E o cidadão é fundamental na transformação também da política. Osmir. Bem, eu vou continuar com as minhas frases em homenagem ao centenário de Roberto Campos. Essa é um pouquinho mais longa e eu até copiei. Aspas. Sempre achei que um dos mais graves problemas dos países subdesenvolvidos é a sua incompetência na descoberta de seus verdadeiros inimigos. Assim, por exemplo, os responsáveis pela nossa verdadeira pobreza não são o liberalismo nem o capitalismo, em que somos noviços destreinados, e sim a inflação, a falta de educação básica e um assistencialismo governamental incompetente que faz com que os assistentes passem melhor do que os assistidos. A sua frase, deixa eu fechar aqui um aqui. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Maquiavel.
Maquiavel. Narciso, já decorou o príncipe, Narciso? Né? É muito bom, né? É muito bom, né? Obrigado, deputada Leila. Eliane? Obrigado, tá? Obrigada, Astério. Obrigada, Narciso, Osmi. E obrigada a todos que estão em casa. Tenha uma boa noite. Até a próxima semana com o programa Tribunal Livre, tratando e discutindo de política.